Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso Café com Coragem, que nasceu com um objetivo de fortalecer a nossa imunidade, trazendo uma imunização sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, fortalecendo assim então o nosso espírito. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, porque hoje é dia para nós celebrarmos a vida mais uma vez. E como é bom nós podemos estar juntos aqui nesta manhã preciosa, nesse dia que o Senhor fez para nós estarmos aqui juntinhos. Dia 24 de junho de 2020, e o Café com Coragem hoje vai trazer para nós um tema também escatológico, do final dos tempos, mas que também muito atual e bem presente no tempo de hoje, onde nós vamos falar a respeito da apostasia dos últimos tempos, e com isso nós podemos fazer um balanço da nossa vida e também trazemos uma imunidade em relação àquilo que vai acontecendo ao longo do tempo na nossa vida, na nossa jornada cristã e também na nossa caminhada. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Aqui em Tatuí hoje nós estamos com, mais uma vez, 21 graus. Hoje está já gostoso, amanheceu um tempo gostoso, não tem aquele ventinho gelado, então o tempo está maravilhoso. 3 minutinhos aí para você também já me informar como está a situação aí na tua cidade, no seu estado e também na sua nação, né? Porque já temos alguns irmãos de Arequipa, Juliaca participando conosco todos os dias, e é uma grande bênção para nós poder experimentar essa multicultura global juntos aqui também. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Mais uma vez falo hoje, nós vamos falar a respeito da apostasia, e amanhã sim vamos falar a respeito da nova ordem mundial. Falamos a respeito um pouquinho ontem a respeito do surgimento do anticristo. Amanhã também uma pincelada na nova ordem mundial, na organização para uma religião única, processo da marca da besta, enfim. Semana preciosa pós-pandemia, tem bastante assunto para nós tratarmos. Botucatu, 17 graus, então está friozinho lá em Botucatu ainda, né? Para cá está mais quente. Eu estou aqui com meu café, coragem para poder esquentar um pouquinho a mão. Aí, coisa boa, hein? Ó, maravilha! A mão fica quentinha, pronto para um café, com coragem. Já nos ajuda e bem. Queridos irmãos, já não bastava o Covid. Vocês viram ontem aquela reportagem falando dos gafanhotos? A Sônia está informando 21 graus em Itapetininga, então estamos empatados aí, Sônia. Tatuí e Itapetininga está empatado. Mas vocês viram aquela reportagem dos gafanhotos? Já não bastava a saúde, agora a lavoura. Há uns tempos atrás aí vocês viram a reportagem de umas vespas gigantes asiáticas vindo lá do Oriente para cá. Vocês viram a respeito uns terremotos também que tem acontecido? Creio que não tem nem mais dúvida de que nós estamos aí chegando
caminhando a passos largos, um café com coragem. Irmão Natanael, bem-vindo, bênção. Vocês ainda têm alguma dúvida que estamos caminhando a passos largos para o final dos tempos? Pois é, então, quando a gente olha essas reportagens, a perseguição que a China tem posto aos cristãos, destruindo igrejas, nesse período de pandemia, onde os olhos das nações estão voltados para o Covid, a perseguição aos nossos irmãos lá na China, destruindo igreja, matando líderes, matando pastores, matando cristãos. Pois é, o negócio não está fácil não, está fácil não. Então o tempo é de clamarmos realmente misericórdia e buscarmos ao Senhor enquanto a gente pode achar. Então realmente é um tempo diferente e no mínimo é um tempo muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. E esse é um tema muito atual, pós-coronavírus, o tempo da apostasia. Por quê? Porque eu vejo que a pandemia ela veio para revelar, aliás, para mim ela teve 3 objetivos. Revelar aquilo que já estava dentro do nosso coração, não seja nada, primeiro momento. Segundo momento, para alinhar aquilo que estava fora. De repente nós estávamos tendo uma vida religiosa e agora vem alinhar tudo isso. E o terceiro momento, para que eu possa refletir e voltar a um prumo e a um centro de uma vontade de Deus para a nossa vida. Então, a pandemia ela veio para ser pedagógica na nossa vida, não apenas material, espiritual, mas sim psicológica e emocional, para alinharmos também as nossas emoções aí com o reino de Deus. Então, dito isto, nessa breve introdução, eu queria ler junto com você a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um dos seus discípulos, um jovem pastor que está pastoreando a igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo vai mandar essa carta preocupado com a vida do seu jovem discípulo e preocupado também com a igreja. E Paulo então traz essa carta que para mim é uma carta que traz uma imunização sobre a vida de Timóteo, porque não somente essa primeira carta, mas a segunda carta também, Paulo está preocupado em advertir a ele, dizendo assim: olha, final dos tempos as coisas vão ser difíceis, virão tempos que serão tempos difíceis, porque na verdade todo tempo para nós, eu e você, se chama hoje, para eles foram ontem, para outros vai ser amanhã, mas para que a nossa atenção e a nossa preocupação seja voltado para o hoje, porque nós não sabemos se Jesus virá hoje, ou amanhã, ou depois, ou um mês, ou 2 meses, ou um ano. Mas o grande fato é que esses acontecimentos precisam chamar muito a minha atenção. Repetindo novamente, coronavírus, saúde, esses gafanhotos que agora vêm aí para acabar com as... Isso me lembra muito as pragas do Egito, né? Aquelas vespas asiáticas. Como será que atravessaram todo um oceano e vêm parar nas Américas? Essa nuvem que deram o nome aí, nuvem de poeira, que vem lá do deserto do Saara, chegando para a nossa região, chegando para a América, eles deram até o nome de Godzilla, de tão grande que é, e que o pessoal vai precisar colocar até a máscara também, já não é mais só por conta do coronavírus, mas também por conta dessa grande poeira. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, que Paulo escrevendo ao seu discípulo, ele se torna muito atual. Atual, preocupante e ao mesmo tempo salvífico, porque pode fortalecer a nossa alma. Vamos lá então, 1 de Timóteo,
capítulo de número 4, e olha o texto como Paulo escreve caprichosamente. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbam o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. É um texto de exortação, mostrando aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Alguns versículos antes, lembrando também que a Bíblia, inicialmente, as cartas não eram divididas por capítulo, elas foram divididas depois de um período para que pudéssemos nos situar, mas ela sempre foi escrita diretamente. Então, seja, alguns textos antes, Paulo está falando assim: Timóteo, a igreja ela é o baluarte da verdade. E nós precisamos, então, nos guardar dentro dessa verdade e dentro desse projeto. Então, a preocupação do apóstolo Paulo é de firmar bem os pés do jovem líder, do jovem pastor, da igreja de Éfeso, que era uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de amor. E Paulo, então, fala para ele assim: olha, no final dos tempos, as coisas realmente vão acontecer. Ele vai dar exemplo de homens que estavam com ele, caminharam junto com ele, que abandonaram a fé, de pessoas que estavam do lado e depois deixaram a sua jornada, dizendo que a ressurreição era algo passado, só era para aquele tempo, que a manifestação dos dons só era para um tempo e agora para não. Então ele fala para Timóteo: Timóteo, nos últimos tempos, ele fala, o Espírito está afirmando expressamente, ou seja, seguramente e continuamente. Aliás, para você ter uma ideia de como que é esse expressamente e continuamente, eu acho que todos aqui já brincaram daquela brincadeira de telefone sem fio. Você fala uma coisa e vai passando, até chegar lá no último. E o último, quando vem falar aquilo que foi falado, às vezes não é nada daquilo. Eu acho que a preocupação de Paulo junto com Timóteo e a preocupação para nós é justamente essa. Porque a palavra apostasia, ela vem justamente de remover-se, apartar-se, ficar distante da doutrina inicial, doutrina primária, ficar longe. Dentro dessa apostasia, eu vou lembrar você, e você também, junto comigo hoje, vai poder pensar a respeito disso. Os primeiros cristãos receberam perseguição. Os primeiros cristãos foram mortos e degolados. Muitos na arena. Muitos foram colocados piche no seu corpo e foram usados como luz mercúrio nas ruas de Roma para agradecer, para alegrar a vida do imperador. E eles, dentro do seu sofrimento, dentro da sua luta, eles perseveraram. Então, isso é a igreja inicial do primeiro século, segundo século, terceiro século, até entrar por um período da apostasia. É uma igreja que se mantém fiel e sempre houve um remanescente fiel. Quando chega na igreja dos nossos tempos, qual é a igreja que está sendo falada? Qual é a característica dessa igreja? A característica da igreja de hoje é as mesmas características da igreja inicial? Não, não é. E os ensinos da primeira igreja, dos primeiros passos da igreja, dos primeiros séculos da igreja, é também a mesma característica de hoje? Não, não é. Nós estamos caminhando a passos largos por um sistema apóstata. Quando fala apóstata, no sentido de me afastar das primeiras doutrinas, do primeiro ensino e querer uma vida apenas tranquilamente
muito regada e muito calma, não queremos nenhum tipo de perseguição, não queremos pressões, não queremos cobrança, não queremos um comprometimento acerbado, então estamos caminhando sim a passos largos para uma apostasia. E Paulo está falando para Timóteo, o Espírito está falando que vai haver uma grande apostasia. A igreja da Idade Média e a igreja do período da Idade Média, que vai iniciar 12º, 13º século, ano 1300 ao ano 1400, alguma coisa, não, 1200 até 1400, alguma coisa, era uma igreja que estava longe do Evangelho, não tinha acesso à Bíblia, eles não tinham as Escrituras, eles eram por aquilo que eles ouviam dos padres, pelo terror que o Evangelho, não o Evangelho, mas o Evangelho que era vendido a eles, trazia sobre eles, falando a respeito de muito de juízo final, que eles deveriam dar as indulgências e tal, e surge, por isso que eu gosto de falar da história, e eu gosto de falar que sempre Deus trabalhou com algum grupo em algum momento, mas vai surgindo no seio da igreja, um aqui, outro lá, os reformadores, aqueles que de repente queriam voltar às Escrituras, e é bem nesse período que há vozes, eles estão sendo queimados como hereges, por estar querendo voltar à Bíblia, falar que quem salva realmente era Jesus, porque a igreja estava dizendo que a pessoa só seria salva se ela pertencesse à igreja, se ela fosse daquela igreja, então ela seria salva. Percebe a apostasia, pequenos passos que a pessoa vai se afastando da fé, se afastando do original. Então eles eram queimados como herege. E John Hus foi queimado como um herege porque ele falou justamente que era Jesus que salvava e não a igreja. Na verdade estava colocando as coisas no devido lugar, mas enfim, ele foi queimado como herege. Então essa igreja sempre ao longo da sua jornada ela vai querendo se afastar de uma simplicidade e vai querendo se afastar daquilo que realmente está nas Escrituras Sagradas. E foi quando surgiam essas vozes, a história maravilhosa, quando começam a surgir essas vozes e perseguições, aí de repente surge a peste negra na Europa e mata muitas pessoas, inclusive muitos cristãos também. Mas a igreja da Idade Média se tornou o refúgio. Vou dizer de novo, a igreja da Idade Média se tornou o refúgio de isolamento para muitas pessoas que estavam com medo da peste negra, que estavam vivendo dissolutamente. A igreja da Idade Média, o Papa na época disse assim, deixa as portas abertas para que aqueles que não tenham 2 quartos na sua casa possam vir se abrigar aqui dentro. E essa igreja da Idade Média também dava alimentos para aqueles que estavam ali eles tomavam banho isoladamente. E essa igreja socorre, e parece que aquele banho de sangue que aconteceu na Europa naquele tempo serviu para que os reformadores ganhassem um pouco mais de força no seu discurso, na sua mensagem. Então essa igreja renasce foi justamente no período da peste negra, aonde muitos acabam ganhando vida, muitos acabam se levantando, reformadores em toda a parte da Europa se organizam, e aí chega o momento que a reforma protestante ganha força e ganha coro. Por isso que eu tenho falado insistentemente que eu confio na nossa geração, porque a nossa geração tem batalhado com um sistema que insiste em se manter corrupto. E o povo vai para a rua, não preocupado com uma coisa, mas preocupado também com a outra. Reformadores, líderes, vozes que estão clamando pela doutrina correta,
para que a igreja não fique à mercê das doutrinas de demônio ou das doutrinas humanas, mas que essa igreja se volte. Mas essa apostasia, meus queridos irmãos, ela não se dá de uma maneira ampla. A apostasia se dá com pequenas decisões, pequenas atitudes e pequenos hábitos. Para mim pontilhar junto com você aqui passos que vai me levar à apostasia, que são coisas simples. Primeiro passo que vai acontecer comigo é de não ler a Bíblia, de não meditar nas Escrituras, de deixar o meu devocional de lado. O que é o devocional? Compreender? Não. O primeiro devocional é eu ler as Escrituras. Então, ou seja, eu não sei na tua região, na tua cidade, no teu país, eu não sei até onde, mas muitas pessoas, muitos cristãos não gostam muito de ler a Bíblia. Ou deixaram de lado, ou leem no domingo. E eu sou de um tempo onde as pessoas levavam a Bíblia debaixo do braço para a igreja, ainda que eu seja novo na caminhada, 25 anos apenas, mas eu sou daqueles que colocavam a Bíblia debaixo do braço. E eu lembro que eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, uma vez, e aonde a Bíblia já era projetada no telão, e eu percebia que os irmãos liam a Bíblia projetada no telão e ninguém levava a Bíblia. E eu sei que a pastora não gostou muito da minha intervenção quando eu cheguei e falei assim: irmão, vocês precisam trazer a Bíblia na igreja para vocês acompanharem na Bíblia de vocês aquilo que eu estou falando aqui. Porque se eu quiser mudar a escritura lá, no projeção, pode ser que eu consiga enganar vocês em alguma coisa. E eu não estou falando de adulterar, não, porque eu quis mostrar a importância de nós trazermos a Bíblia debaixo do braço. Hoje não se leva a isso. Muito poucos levam. Agora, com o advento do aplicativo da Bíblia no celular, muito menos ainda. Não se anda na rua com a Bíblia para mostrar para alguém que de repente é a tua fé. Enfim, são coisas que nós vamos deixando de lado, nós vamos abandonando. Pequenas coisas que têm um grande valor. Ainda que não adiante levar a Bíblia debaixo do braço se ela não estiver no coração, mas pelo menos eu estou mostrando a questão de uma fé, questão daquilo que eu acredito. Se alguém está precisando de socorro, ele pode olhar para mim ali e reconhecer. Mas enfim, isso, o relevante é aquilo que está dentro do meu coração, o maior relevante. Mas o fato de tudo isso daí, de tudo isso, é que quando Paulo fala assim que esses apóstatas do final do tempo, eles vão começar a obedecer a espíritos enganadores e vão se levantar ensinos de demônios. Isso aqui vai estar relacionado ao estado de espírito da alma. Estado de espírito que a minha alma vai estar e de como a minha alma vai receber aquilo que vai estar chegando pela janela, então, da alma. Quando ele fala de obedecerem a espíritos enganadores, é mais ou menos aquilo que eu disse algumas aulas atrás, algumas lives atrás, quando diz que Satanás sorrateiramente chegou no espírito, no ouvido de Eva, falando para Eva, dizendo assim: olha, Deus te disse isso, mas na verdade não é isso não, na verdade é outra coisa. Então, ou seja, não leva tão a sério aquilo que está escrito, porque aquilo era para o primeiro século, para o segundo século. Agora a realidade é outra. E foi isso que induziu Eva. Então Paulo, quando escreve isso aos Coríntios, ele fala assim: eu tenho medo que vocês começaram tão bem e estão terminando tão mal. E ele fala naquele mesmo texto, dizendo: vocês estão dando ouvidos e não a Deus, a demônios. Então, é um afastamento da verdade absoluta de Deus para verdades humanas.
é a verdade absoluta de Deus para sentimentos humanos. E essa pessoa, então, depois ela vai se afastando daquilo que é a simplicidade, vai dando ouvidos. E eu quero dividir esses pensamentos aqui em 4. O que vai me levar à apostasia e pode nos levar, então, a uma reflexão nessa manhã. Primeira coisa que eu acredito que vai acontecer no coração desta igreja, antes que venha o fim, porque amanhã eu vou falar do advento da nova ordem mundial, aonde vai se trabalhar para ter uma religião única, a implantação de uma marca. Tudo isso vai levar, infelizmente, muitas pessoas que estão hoje servindo e que de repente amanhã não servirão mais. Eu quero pensar junto com você quatro situações que podem me levar a um afastamento e a um esfriamento espiritual. Primeiro, vai estar relacionado à dúvida. Foi o que Satanás colocou em Eva. Deus disse isso, mas não é bem isso. Ele quis interpretar para Eva aquilo que Deus havia dito, quando na verdade Deus havia falado, mas ele coloca dúvida naquelas palavras. Quando eu começo a duvidar daquilo que está escrito, primeiro passo, eu começo a acreditar que de repente o que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, ou aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses e ao próprio Timóteo, ele fala assim: Timóteo, o Espírito está advertindo que expressamente, ou seja, rapidamente, em passos largos e contínuos, vai chegar o momento em que muitos vão abandonar a fé. É mais ou menos assim. Quando vai chegar no nosso tempo hoje, você conhece, muitas pessoas acham que podem praticar um cristianismo não estando na igreja, e não pode. O cristianismo ele é vivido sendo igreja, estando em comunidade. Não tem como ser um cristão em casa. Não tem como ser um evangélico não praticante. Não tem como ser um cristão não praticante. Porque Tiago vai dizer que me mostra a tua fé e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Então, seja uma ação. Mas quando a dúvida se instala dentro do meu coração, eu começo a achar que eu posso, para não viver as situações da alma, eu posso praticar o culto dentro da minha casa, eu vou duvidar da palavra de Deus, quando essa carta é escrita aos Hebreus e fala assim que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Eu vou colocar em xeque aquilo, eu vou pegar textos bíblicos e eu vou falar assim, a Bíblia está dizendo também que o verdadeiro cristianismo é eu entrar dentro do meu quarto e fazer a minha oração porque Deus está lá, eu não preciso da igreja. São dúvidas e dúvidas que vão me levar. Por isso que eu tenho que olhar para o modelo original. Os irmãos estavam todo dia no templo, partindo pão, singeleza de coração. Esse é o modelo original, que hoje os meus pensamentos ou aquilo que me falam não pode levar. Então, seja a dúvida instalada. Segundo passo é o esfriamento. E a Bíblia também diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Aliás, o próprio Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? E na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmo, achando que ele pode viver sozinho, da maneira como ele quer, da forma como ele quer e do jeito como ele quer. E essas pessoas elas vão esfriando e elas nem vão percebendo o que está acontecendo e de repente elas acham que aquilo ali são passos normais, são atitudes normais, porque outros também estão fazendo aquilo. E quando encontram, falam, você está indo, eu estou indo de vez em quando, eu também, você viu? O importante pelo menos a gente vai lá de vez em quando e está tudo certo, o importante é a gente não fumar, não beber e não fazer nada de errado, como se isso de repente fosse possível.
ao longo de um tempo. O esfriamento ele vem quando eu de repente eu começo a arrumar um motivo para mim não ir, eu começo a culpar algo, culpar alguém, culpar o sistema, enfim. O esfriamento. Então, dúvida e o esfriamento. O terceiro passo vai estar no outro que vai se unir a esse, que vai ser então o afastamento. Eu vou me afastando da vontade de Deus. Eu vou me separando daquilo que é a vontade de Deus. Por isso que quando Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, o Espírito está afirmando expressamente. Então, seja, eu estou caminhando para um afastamento longe da vontade de Deus, longe do convívio de irmãos, e eu começo a achar que ficar em casa eu sou mais abençoado do que ir, mesmo que a Bíblia diga que é na congregação dos santos que o Senhor ordena a sua bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas eu posso viver sozinho e eu não preciso ir para a igreja para ser abençoado. O afastamento. Isso vai me afastar da igreja, isso vai me afastar das doutrinas bíblicas, isso vai me afastar das escrituras, porque as escrituras estão dizendo uma coisa, mas de repente eu posso controlar a minha vida. Por isso que eu disse que essa pandemia vem para tentar colocar as coisas no devido lugar. Quando eu falo tentar, é porque a ação de Deus está acontecendo, mas sempre vai haver o meu livre-arbítrio, a vontade do homem, e na vontade permissiva de Deus, ele não vai forçar as minhas decisões, não, isso é para mim uma escolha. Não dá para viver sem o relacionamento da igreja. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu não sei, mas eu sei o que aconteceu na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala assim, vocês têm uma pessoa aí no meio de vocês que se deitou com a esposa do seu pai. E ele está no meio de vocês e vocês não fizeram nada. Repreende ele, tira ele do meio de vocês. E na segunda carta o apóstolo Paulo fala assim, olha, que bom que vocês conversaram com ele, que bom que ele se arrependeu, e que bom que vocês não têm mais nada contra ele. Ele fala assim, e eu também não tenho. Eu não tenho mais nada contra ele, traz ele de volta, vamos perdoar para que em nada Satanás leve vantagem. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei o que aconteceu com aquele pai, porque o filho dele se deitou agora com a sua esposa, a esposa do pai, com a madrasta ou boadrasta, e agora ele está recebendo uma palavra de perdão, e me parece que o convívio na igreja se manteria pelo perdão. Então eu sei o que aconteceu lá. Eu acho que o que aconteceu com a gente nem se compara àquilo que aconteceu lá no início, mas mostra para mim, mostra para você o seguinte, que o afastamento, nenhum argumento vai ser plausível para me levar a um afastamento. Isso são passos para uma apostasia. E o último grande passo da apostasia vai estar relacionado a um ressentimento. E Paulo trata isso com Timóteo nas suas duas cartas, falando da raiz de amargura. Ressentimento também começa pequeno, que não é algo resolvido. E isso vai acabar me levando a abandonar a fé. Como vocês podem perceber, os quatro vão estar falando a respeito de ações na alma humana. Dúvida, esfriamento, o afastamento e agora o ressentimento. Aonde Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, são homens que vão ter a sua mente cauterizada. Não é do nosso tempo, eu creio, mas antigamente tinha um elemento chamado cautério, ferro quente, que quando a pessoa tinha uma ferida, para não ficar criando pus e depois produzisse uma infecção que virasse gangrena, alguma coisa nesse sentido,
pegava-se aquele ferro quente. Eu já senti também aqui, eu acho que você sentiu aí, né? Queimando. Então ele colocava, passava o cautério sobre a pele, para tirar toda aquela infecção. Limpava do pus e depois colocava. E aquilo doía. Imagina, hein? E o cautério, aonde o cautério passava, aquela parte ali perdia a sensibilidade. Ficava ali a pele, tinha marca, mas perdia-se a sensibilidade. Paulo está trazendo isso como ilustração para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, infelizmente, nos últimos tempos, muitos vão ter a sua mente cauterizada. Vão ouvir a verdade, mas aquilo não vai mais remover o coração deles, porque elas estão ressentidas, elas estão chateadas, elas estão magoadas. Todos esses 4 passos que eu digo para você, eles vão estar potencializando uma única coisa e um único sentimento no nosso coração, que é o orgulho. Como diria o pastor Wilson Guimarães, vou repetir de novo. O orgulho. Porque o orgulho, crescendo dentro do nosso coração, nos leva à autossuficiência. E nos levando à autossuficiência, nós achamos que podemos fazer as coisas sós. Nós achamos que estamos vivendo melhores do que no convívio daquelas pessoas, no convívio daquele lugar. Já não há mais ânimo para estar ali naquele lugar. É melhor estar em casa, cautério, mente não é melhor. O melhor está aonde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Só que, como eu disse, a peste negra matou muita gente na Idade Média, mas a peste negra impulsionou a reforma protestante. Depois da peste negra, houve então a grande marca de um avivamento, de novas conquistas, de igrejas organizadas, Bíblia na sua linguagem, na linguagem original. Todo mundo tinha acesso à Bíblia. E isso, queridos, foi... A peste negra veio como um juízo para acabar com a comodidade do povo, com a comodidade da igreja, com a estagnação de novas conquistas. A peste negra impulsiona a outras conquistas, impulsiona a outros avanços. E aquela pandemia que respirava a morte veio para trazer vida. Por isso que eu tenho a maior convicção do mundo que essa geração pós-Covid vai viver um avivamento extraordinário. Eu tenho convicção também de que muitos vão estar marcados naquilo que está escrito na carta do apóstolo aos Hebreus, quando ele diz assim, olha, infelizmente, aqueles que um dia foram iluminados, que um dia experimentaram do dom celestial, que um dia experimentaram o dom do Espírito, um dia e depois se afastaram dessa simplicidade, perderam esse relacionamento com Deus, impossível deles serem reavivados. E é difícil até para a gente interpretar tudo isso, mas é o que o texto está dizendo. E ele vai falar justamente de uma raiz de amargura, e a carta aos Hebreus trata justamente isso. Porém, eu sei que muitos vão morrer, e quando estou falando só fisicamente, não como está acontecendo, mas eu estou falando espiritualmente. Mas eu também tenho uma convicção muito grande daquilo que é escrito à igreja do Apocalipse. Nós vamos ver isso amanhã. Protege e salva aqueles que estavam para morrer e mantém eles vivos. E aí, esses que vão se manter vivos, e aqueles quando o Senhor chamar, sim, serão instrumentos de Deus para um grande avivamento, porque Deus está fazendo isso no mundo. Eu não tenho a menor dúvida que vai fazer isso também no Brasil.
E não vou cansar de repetir isso, dizendo, depois dessa pandemia, aquilo que aconteceu ao longo da história, também vai acontecer na nossa geração. Virá um tempo glorioso da ação de Deus na nossa vida. Aquilo que a gente está escutando lá fora também, nós vamos ver e nós vamos escutar aqui dentro também, experimentar. Eu quero concluir com aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que os nossos ouvidos têm ouvido e que os nossos olhos têm visto. Tempo atrás eu falei a respeito do Descende Brasil, onde 3 estádios ficaram lotados de jovens, homens e mulheres, adolescentes e tudo, ficaram ali lotados, no estádio lotado. E eu tenho certeza que se metade daquilo ali depois vai trazer ondas de avivamento nas igrejas onde estão, então tudo isso que a gente tem ouvido falar vai acontecer. Mas eu quero falar para você de um testemunho de um pastor egípcio, numa reportagem que eu estava vendo ele dando logo no comecinho da pandemia. Presta atenção nisso, para o que você está falando aí. Presta atenção. O pastor brasileiro pergunta para ele assim, como que é ser pregador lá no Egito? Esse mesmo aí, o ano passado, o Eduardo falou dessa igreja lá no Egito, e ele falou que aquela igreja tinha em torno de 5.000, 6.000 pessoas. E no mês de março, quando se deu essa entrevista com ele, a igreja dele gozava de 11.000 pessoas, lá no Egito, perto do deserto. E então perguntaram para ele assim, como é ser pregador lá no Egito? E ele falou, não é. Como não é? Tua igreja tem 11.000 pessoas, como que é pregar? Ele falou assim, olha, vou te mostrar como funciona lá no Egito. Primeira coisa, sempre alguém traz alguém para um convívio de relacionamento nosso, que não é a igreja. E a gente convive com aquela pessoa. Porque o egípcio também é muito de fazendo amizade. Quando você vai fazendo amizade, lá o sistema é a hora que um homem tem amizade, um carinho para o outro, ele pega na mão do homem. Não é com outros interesses, né? É questão de mostrar que você está se tornando amigo dele. E também uma outra maneira é quando a pessoa começa a te fazer pergunta a respeito de você. Também mostra que essa pessoa está interessada na tua vida, que ela quer fazer parte da tua vida. Então esse pastor está dizendo que o pessoal da igreja traz outros cristãos, traz outras pessoas que não são cristãos. E à medida que eles vão se relacionando, eles vão medindo assim pelas perguntas ou pelo pegar na mão. E esse pastor conta a respeito que um dia um rapaz, então, depois do convívio, depois do relacionamento, começou a perguntar para ele assim, me fala da sua fé, em que você acredita? E aí então ele começou a falar. E aí depois, quando a pessoa começa a perguntar, então eles montam então um grupo, uma classe, para essas pessoas que já estão pegando na mão ou que já estão perguntando. E levam essa pessoa para participar. Mas ele falou que um determinado dia, um rapaz que ele já era, levou um outro homem junto. E eles estavam naquela reunião, e aí ele falou, puxa vida, esse aqui ninguém conhece e tal, esse cara... E naquela reunião, então, ele começou a falar a respeito de Jesus, contando a respeito de Jesus. E aí, no final, ele falou assim, então vamos orar agora. E no final, ele faz uma oração e ele percebe que aquele homem começa a orar intensamente, a falar intensamente. E ele está ali, observando aquilo. E aí ele falou, poxa, mas esse cara aí não é do nosso meio, não é cristão, será que ele estava vindo de outro lugar e tal? E aí aquele homem falando fervorosamente e tal, e quando termina toda aquela reunião,
Ele então pergunta para aquele senhor, fala assim, escuta, quem te falou a respeito do cristianismo? Quem foi que te falou a respeito de Jesus e tudo? Ele falou assim, ninguém me falou. Ninguém. Vocês não viram? Vocês não perceberam? Jesus estava aqui e eu estava conversando com ele e trazendo uns questionamentos. E ele falou aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí o rapaz falou, isso está escrito na Bíblia. E o rapaz falou para ele, está escrito? Aonde está escrito? E aí mostraram para ele, ele falou assim, então Jesus estava aqui. E eu estava falando para ele, eu estava quase que brigando aqui com ele, aqui, porque eu estava falando que eu não acreditava. E ele falando que ele era e que tinha algo maravilhoso para fazer na minha vida. E aquele rapaz então fala, espera um pouquinho, saiu correndo, e aí ficaram com medo dele poder entregar. Na verdade, uma hora depois ele volta com a esposa dele, e ali naquele momento ele fala assim, o que nós precisamos fazer para entregar a nossa vida para Jesus? E aí falaram para ele, e naquela hora, naquele momento, ele desceu as águas do batismo, uma ação direta de Deus na vida dele. Queridos, é justamente isso que eu tenho acreditado que vai acontecer depois deste período da pandemia no Brasil. Levantai os vossos olhos e vedes que os campos já estão brancos para a colheita, mas é necessário que a igreja, que eu e você, que nós possamos ser aqueles que vão pegar na mão dessas, falar a respeito daquilo que nós acreditamos, falar a respeito daquilo que nós cremos, daqueles dos quais o Senhor vai estar chamando para este tempo agora. E segundo, você está assistindo esse vídeo aqui, querido. Você está assistindo esse vídeo. Você está em dubiedade, não sabendo se você realmente deve entregar 100% a tua vida para Jesus. Eu falo, nesta manhã, nesse dia 24/6/2020, que o caminho para uma nova vida, o caminho para um novo tempo é você entregar a sua vida para Jesus. Aonde você estiver assistindo essa mensagem. Para mim que sou igreja, não tem como eu conviver fora da igreja. Para você que é igreja ou que já foi igreja um dia, o tempo se chama hoje. O Covid tem nos mostrado isso. Essa nuvem de poeira, Godzilla que vem, esses gafanhotos que tem invadido para acabar com a plantação, essa nuvem de poeira Godzilla que vem lá do Saara, 10.000 quilômetros, estão chegando para a nossa região aí, e estão dizendo que vai chegar nos Estados Unidos, parece que até um juízo maior ali. Isso mostra de que Jesus está chegando, e se Jesus está chegando, 100% nós precisamos voltar ao estado original e não ficar na apostasia do nosso tempo, mas voltar lá no comecinho daquilo que era realmente a igreja, e ser igreja novamente. E para você que está pensando, já ouviu falar de Jesus, e você está pensando, querendo curtir a tua vida, querendo viver só para você mesmo, ei, eu quero te convidar nessa manhã para você entregar a sua vida para Jesus. Tomar a decisão mais importante da tua história. Qualquer outra decisão era importante, mas a mais importante é nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos garantindo não somente os anos pela frente, mas nós estamos garantindo a vida eterna. É tempo de arrependimento. É tempo de nós voltarmos ao Evangelho. É tempo de você e eu nos voltarmos a Deus. E eu quero orar junto com você nesta manhã. Neste dia que se chama hoje. Hoje é dia 24/6/2020. Hoje pode ser um divisor de águas na tua vida. Você estava afastado, meio frio na fé. Você que está pensando se desce as águas do batismo, para você que de repente está pensando em entregar a sua vida para Jesus e o que vai ser da sua juventude, querido, não tem nada melhor do que ser amigo de Deus, não tem nada melhor do que viver o Evangelho. Quero te convidar para você tomar essa decisão e eu quero fazer essa oração junto com você. E nessa oração eu quero que você repita onde você está. Você vai repetir assim junto comigo.
Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, para que o Senhor faça de mim o que desejar. Neste dia, toma a direção da minha vida e confirma o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, toma a direção e eu quero confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo da apostasia para uns, tempo de afastamento para outros, mas é tempo de filhos pródigos voltarem, trocarem suas vestes, colocar o anel no dedo, sandália nos pés para anunciar esse evangelho. Tempo para você que tomou essa decisão por Jesus, entre em contato com uma igreja mais próxima da tua casa. Entre em contato mandando uma mensagem que nós providenciaremos um lugar para você congregar. Nós daremos para você o endereço ou o telefone de algum pastor querido que está perto de você. Esse é o dia que o Senhor fez. Que esse café com coragem possa te impulsionar. Você que sabe que foi chamado e que Deus tem um ministério na tua vida, toma o teu rumo, toma a tua direção, permaneça com o Espírito Santo, aqueça o teu coração, saiamos da apostasia, vivamos para a vontade de Deus, porque amanhã, dia 25, querido, amanhã nós vamos falar da nova ordem mundial, um tempo de trevas terrível, de grande guerra, e nós precisamos não estar com a mente cauterizada, mas com os nossos olhos atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Peço para você que está assistindo ou assistiu, deixa aí o teu like para nós estarmos sempre fazendo uma avaliação do pessoal que nos acompanha, que de repente outras pessoas possam entrar em contato, nós já sabemos quem que a gente pode direcionar para ajudar isso. Vamos juntos nesse grande movimento global do Evangelho para trazer todo mundo. E amanhã, 10 horas, nós vamos estar aqui novamente num programa imperdível, onde a formação de uma religião única vai partir da outra besta que vai surgir, mas nós vamos tratar disso amanhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Obrigado por separar esses minutinhos para nós estarmos juntos aqui. Vocês me encorajam a continuar melhorando e avançando mais e mais a cada dia. Que o Senhor governe sobre a nossa vida e sobre toda a nossa história. Para você que está perto ou para você que está longe. Matar aqui o meu café com coragem. Compartilhe essa mensagem se você entende que pode ser bênção para alcançar alguém. Direcione alguém para ouvir essa mensagem. Se você acha que vai ser importante para a vida dela, ok? Beijo no teu coração, dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Porque eu sou bem certo que em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores. Um forte abraço, beijo no teu coração. Você pode deixar o teu comentário, você pode deixar a sua crítica caprichosamente. Depois eu vou ler todos. Naquilo que precisamos melhorar, sempre queremos melhorar para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe, um forte abraço. Amanhã às 10.